Bom dia, oitavo ano SEMI. Nós vamos iniciar os nossos estudos na modalidade de educação à distância. Então, assim, para começar, eu espero que vocês estejam bem e dizer que isso vai ser algo, apesar de desafiador, mas nós vamos manter esse padrão de qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre história. Preciso que vocês estejam com esse material em mão, sempre o livro de história para ir acompanhando e dizer que eu estou e estarei sempre acessível para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo de história a partir da Revolução Industrial, é o próximo capítulo, capítulo 4, que vocês podem estar acompanhando a partir da página 66, tá certo? A Revolução Industrial, ela acontece primeiramente na Inglaterra. Então, a gente precisa saber esse processo histórico, o desenrolar disso, os precedentes dessa revolução e o porquê que ela acontece na Inglaterra. Então, assim, é preciso saber, antes de tudo, que a Revolução ela tem como berço a Inglaterra, tudo começa na Inglaterra e depois se expande por toda a Europa e depois por todo o mundo. Mas, dito isso, é preciso que vocês saibam também que a Inglaterra ela vivia um sistema político diferenciado dos demais países da Europa, e você já conhece essa história. A Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista, fruto de algumas tensões, de algumas revoluções, inclusive nós vimos a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, trouxeram essa condição política para a Inglaterra. E isso foi muito favorável para que se iniciasse a Revolução Industrial por lá. Outro fator interessante nesse contexto é que o século XVIII vai ser a afirmação do capitalismo no mundo, a princípio na Europa e depois por todo o mundo. E o que vai firmar esse capitalismo, o que vai dar toda a condição de afirmação para que esse capitalismo chegasse para ficar, é justamente a Revolução Industrial. E é importante agora elencarmos alguns fatores que favoreceram essa industrialização, primeiramente na Inglaterra. Por que a Inglaterra, de fato, é o berço da Revolução Industrial? Então, assim, alguns dos motivos foi, por exemplo, a concentração das riquezas naturais. A Inglaterra, ela tinha o privilégio de ter em seu solo reservas naturais que outros países não detinham naquela época. Então, por exemplo, ela tinha reservas de carvão mineral, ela tinha o ferro, e todos esses produtos, eles são matéria-prima para a industrialização. Então, isso favoreceu e muito a Inglaterra para iniciar esse processo de revolução industrial. Um outro fator importante para a Inglaterra ser a primeira a se industrializar é o acúmulo de capital. A Inglaterra tinha muitos recursos, muito dinheiro para investir na industrialização. Mas isso se deve a alguns motivos referente à política da Inglaterra nos últimos anos. Como vocês sabem, a Inglaterra ela era um país absolutista como qualquer outro da Europa naquela época. E a Inglaterra também foi a primeira a contestar o absolutismo, e por meio disso fizeram uma revolução, que vocês já estudaram isso no capítulo anterior, que na verdade foram duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E nesse processo político, o que acontece? Acontece que a Inglaterra, no processo político em que a Inglaterra se torna um país com monarquia parlamentarista, isso favorece em muito a Inglaterra nesse processo de industrialização. Por quê? Porque a Inglaterra passa a ter leis que priorizem o setor privado também. Então, o setor privado vai ser beneficiado e começa a acumular capital. Outras leis vão beneficiar a navegação, o comércio externo, por exemplo, os atos de navegação lá da República, quando a Inglaterra era a República. Então, tudo isso vai favorecer o ambiente inglês para que haja o acúmulo de capital, especialmente no setor privado. Por exemplo, a burguesia, que era extremamente atuante, ela passa a ter dinheiro, ela passa a enriquecer e ela vai investir esse dinheiro na industrialização. Então, assim, tudo isso compete a favor, além do liberalismo econômico, como vocês podem ver. O liberalismo econômico era uma política
de uma liberdade econômica. O pai do liberalismo econômico é o Adam Smith, vocês também já viram isso. E ele, na verdade, criticava a intervenção estatal, ele criticava a intervenção do rei na economia. Comprou uma briga enorme na época, mas isso fez surgir uma ideologia econômica completamente diferente, chamada de liberalismo econômico. Então, é uma política que é contra a intervenção do rei na economia. Na verdade, é uma política que, de forma geral, é contra a intervenção do Estado na economia. Então, o que é que diz essa política? Que a economia deve seguir o seu curso natural, sem a intervenção estatal, e isso vai favorecer os setores privados, obviamente. Então, é também decorrente da política do liberalismo econômico, que, entre outros fatores, favorece a industrialização. E, para finalizar, os motivos que levaram a Inglaterra a ser a primeira a se industrializar, nós temos a mão de obra, que na Inglaterra era extremamente abundante. Tinham acontecido os cercamentos, e vocês também já viram isso, mas nós vamos relembrar. Os cercamentos aconteceram no final da Idade Média para a Idade Moderna, que é o momento em que os grandes latifundiários, os antigos senhores feudais, cercam as suas terras, porque não era mais lucrativo ter muitas propriedades, era preciso ter dinheiro, então eles precisavam lucrar com as terras que eles tinham. Então, o que acontece? Eles cercam as suas terras e os camponeses que dependiam dessas terras são expulsos dessas terras e migram gradativamente para a cidade. Então, nas cidades inglesas havia um número de pessoas absurdo e pessoas desempregadas. Então, assim, essas primeiras fábricas, elas absorveram essa mão de obra, porque existiam pessoas que estavam dispostas a trabalhar, tinham essa necessidade de trabalhar, a indústria traz isso, que é o trabalho assalariado, e elas estavam dispostas a se submeter a qualquer tipo de trabalho. E a gente sabe que, a princípio, esse trabalho ele foi explorador, e a gente vai ver isso depois, tá certo? Então, mão de obra abundante nas cidades inglesas foi um dos fatores que também favoreceu a industrialização. A Revolução Industrial, ela não acontece lá no século XVIII e pronto, para no tempo. Não. Ela passa por várias fases, inclusive nós estamos ainda vivendo um processo de industrialização, porque é constante. O que acontece? Primeira fase da Revolução Industrial, ela é de 1780 até 1830. Nessa primeira fase, é o surgimento das máquinas, das primeiras indústrias. Então, qual é o retrato dessa primeira fase da industrialização? A princípio, era uma produção ainda tímida, embora já muito significativa, mas uma produção tímida. Essas primeiras máquinas, essas primeiras indústrias, elas produziam muitos produtos, mas, por exemplo, produtos de pequeno porte, né? Vasilhas, tesouras, alfinetes. E a Inglaterra começa a iniciar a manufatura têxtil, que é a produção de tecidos, a confecção de tecidos. E isso vai abrir as portas da Inglaterra para o comércio externo, para um efetivo e muito favorável comércio externo. Então, eles vão passar a vender esses tecidos para fora e isso vai gerando cada vez mais lucro. O objetivo desse processo industrial também era gerar lucro. O objetivo, na verdade, do capitalismo é gerar lucro. Então, isso vai se aperfeiçoando. Mas essa primeira fase da Revolução Industrial, ela trouxe algumas consequências negativas também, que foi na questão do lado proletariado, né? O trabalhador assalariado, ele teve algumas consequências negativas nesse primeiro processo de industrialização que a gente vai ver mais à frente. A segunda fase da Revolução Industrial, ela tem início em 1860 e ela vai até 1945. Então, é uma fase interessante porque primeiro determina a expansão dessa industrialização, ela não fica concentrada só na Inglaterra, os outros países da Europa se industrializam e muito rapidamente, inclusive, e depois esse processo de industrialização vai por todo o mundo, não é? Mas além dessa expansão industrial, nós temos
os produtos vão aumentando, a necessidade da sociedade vai aumentando de consumir, então a gente tem um poder consumidor muito grande. E a industrialização trazia isso, acima de tudo, a praticidade, eram muitos produtos no mercado ao mesmo tempo. Então era um processo muito rápido, isso favorecia muito o consumismo. E é claro, a geração de lucro, não é? Quando eu digo que a industrialização firma o capitalismo, nós temos que perceber que o objetivo do capitalismo é o lucro. Então, o que é que nós temos aí? O desenvolvimento de novas técnicas, a produção automobilística, os primeiros automóveis já começam a ser produzidos nessa época. Então, assim, a segunda fase, ela trouxe a produção de automóveis, como foi falado, trouxe uma organização fabril, quer dizer, o processo dessa industrialização, ele traz uma organização de trabalho completamente diferente, existe uma divisão muito clara de trabalho. E essa terceira fase, que vai a partir da década de 70, é uma fase que se expande, que ainda hoje nós vivemos um processo de industrialização. Alguns historiadores falam, por exemplo, que a industrialização é um processo contínuo, por quê? Porque sempre vai existir uma sociedade que de uma forma muito dinâmica vai se transformando com o tempo e vai tendo outras necessidades. E é preciso que o mercado consumidor possa atender isso. Então é um processo contínuo. Essa terceira fase, ela é marcada e ela é chamada como revolução digital, porque é aí onde surgem os computadores, a robótica, então é essa questão mais da tecnologia.